O general Tomás Paiva, comandante do Exército, ameaçou punir oficiais que comemorassem nesta sexta-feira a data que instaurou o regime militar no Brasil em 1964. A decisão foi tomada depois que o Ministério da Defesa anunciou que se manteria em silêncio. O governo não comentou o assunto. A deputada Gleisi Hoffmann, presidente do PT, manifestou-se no Twitter em nome do partido, abre aspas. Em sinal de novos tempos, Exército avisa que vai punir quem comemorar golpe de 64. Ignorar a data entre os militares da ativa é o primeiro passo para que daqui a alguns anos não tenhamos que assistir o clube militar, onde estão os da reserva, fazendo almoço pró-golpe. No Rio de Janeiro, o clube militar realizou um almoço em comemoração à data. O evento foi restrito a sócios e convidados. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Começamos com você hoje, nossa rodada de comentários. Gleisi Hoffmann colocando aí fogo no parquinho, né? Pois é, Paula, boa noite. Boa noite, querido Silvio Navarro, meu mestre Augusto Nunes. Muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. Antes de comentar, Paula, eu gostaria de ler uma nota do nosso querido Guilherme Fiuza que está cuidando de outros projetos também com a revista Oeste, mas por causa da volta do presidente Bolsonaro ao Brasil ontem, alguns vídeos antigos do Guilherme Fiuza, editados e usados de maneira irresponsável, estão sendo divulgados na internet, como se fossem vídeos novos. Então, eu vou ler a nota aqui que o Fiuza me mandou e pediu para que eu também divulgasse e vou divulgar nas minhas redes sociais. Nota ao público, abro aspas para Guilherme Fiuza. Está circulando um comentário antigo meu em vídeo, como se fosse sobre a volta de Bolsonaro ao Brasil. Não fiz nenhum comentário sobre esse fato, nem tenho nada a dizer sobre ele. Não estou atuando como comentarista ou articulista desde o início de janeiro de 2023. Qualquer declaração atribuída a mim nesse período, em qualquer mídia ou rede social, é falsa. Fecho aspas, Guilherme Fiuza. Tá aí, portanto, o recado do nosso querido Guilherme Fiuza, que segue aqui com a gente, né, de qualquer maneira, no coração da nossa audiência. Ele que, infelizmente, foi colocado aí nesse processo, uma perseguição política, acho que nós podemos entender sobre isso, né? Tantos outros jornalistas, Paulo Figueiredo, o nosso querido Constantino aqui também, e o Guilherme Fiuza está cuidando de outros projetos. Fica aí, então, publicada a nota do nosso querido parceiro. Bom, sobre a nota da Gleisi e toda essa retórica sobre o 31 de março, comemora, não comemora, eu acho que a gente pode tomar por parâmetro a primeira emenda da Constituição Americana, que, de alguma forma, nós temos no Brasil, que é em relação à liberdade de expressão sobre essa data. Fala quem quer, não fala quem não quer. Sabemos muito bem que é um assunto controverso, um lado pensa uma coisa, o outro lado pensa outro. Há revisionismos históricos e uma falta também de aprofundamento nessa época da história do Brasil. Então, eu sou a favor de que cada um fala o que achar melhor em relação ao período. É liberdade de expressão. Se por acaso acontecer alguma calúnia, injúria, difamação ou alguma ofensa a instituições ou pessoas, cidadãos comuns ou militares, que as ações sejam tomadas na esfera da justiça e de acordo com o nosso Código Penal atual. Augusto Nunes, e aí, o que achou do silêncio do Ministério da Defesa? Olha, eu vou repetir uma frase aí que eu costumo evocar sempre que esse tema reaparece. No Brasil, o passado não passa. Na cabeça da Gleisi, ela está combatendo ainda, ela está lendo o Manifesto Comunista, né? Está estudando o Capital ela não consegue ler. Está em outros séculos, aí não consegue sair de 64.
Neste momento, o 64 está, o que houve em 64 está prestes a completar 60 anos. É um assunto que já pertence à história, aos estudos históricos. Era um Brasil diferente, dois lados em conflito correram para ver quem assumia o poder, eram antagônicos, e o lado vencedor assumiu o poder, ponto. E aí o Brasil deve estudar o país daquela época, como é que isso se deu, como é que era o exército, como ficou o exército, etc, etc. É material de estudo. É certo que um país que não conhece o seu passado, ele não tem maiores dificuldades para construir o futuro. Mas conhecer o passado não significa ficar agarrado a ele. Significa apenas conhecê-lo, ver o que aconteceu de certo, de errado e tocar o barco. Nós estamos em outro país, repito, que exige atenção para os problemas presentes. Porque a Gleisi quer falar, quer discutir 64 para contestar o que aconteceu. Porque ela não tem nada a dizer de bom do governo atual, que é o do Lula.